E Jesus fala: esta casta não pode ser, ou não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Considere que os discípulos viviam uma experiência de muitos sucessos, eles confiavam em seu sucesso, mas essa casta, conforme foi colocada por Jesus, não podia sair de uma outra maneira. A questão é, para a gente, em Efésios 6, versículo 11 e 12, há um entendimento de diferentes castas de demônio, diferentes níveis de atuação espiritual. E há a necessidade de entender o que está acontecendo à nossa volta. Qual o problema que está à nossa frente? Que casta é essa que nós estamos deparando? Como é que eu atuo? Os discípulos atuaram com alguma facilidade com outras situações, mas nesse momento, aparentemente simples, uma criança, nada aconteceu. Jesus fala: vocês não estão cheios do poder o suficiente, vocês não estão ligados no Pai o suficiente. Talvez estivesse vivendo um impulso do que eu te dei, empolgação do que aconteceu, mas existe um diagnóstico para entender. De novo, aqui volta, depende do diagnóstico. Aqui volta o diagnóstico. Essa casta que está à nossa volta, que impacta o nosso mundo, o que está acontecendo à nossa volta? Eu tenho orado por quê? Eu tenho orado para quê? Qual é a direção da minha oração? Qual é a direção do meu foco, de minha atenção? Quando eu venho para o culto, aonde está a minha atenção? Aonde que está a direção do meu olhar? O que eu estou buscando? Quando Jesus está olhando para essa criança, Martin Lloyd Jones compara essa criança, esse menino, com a condição da igreja atual. Ele fala: olha aqui, vejo nesse mundo moderno, vejo nesse menino no mundo moderno, e vejo a igreja tentando, sem sucesso, socorrer essa criança. Somos mais ativos do que nunca, mas qual o resultado de todo esse esforço? Somos mais ativos do que nunca, mas qual o resultado desse esforço? Nós estamos fazendo muita coisa, lutamos por muitas coisas, mas qual o resultado que você vê à sua volta? São resultados pálidos, uma conversão aqui, mas o que está mudando na sociedade? O que está impactando na sociedade? Essa angústia, Martin Lloyd Jones escreveu em 1959. Ele viu uma igreja cheia, com boas palavras, com muitas pessoas dentro, mas o mundo em volta da igreja não via nenhum tipo de abalo, não sofria nenhum tipo de mudança. E Jesus fala para a gente: esta casta não sai, senão por oração e jejum. Jejum aqui em alguns textos não aparece no original o jejum, mas talvez o foco de jejum seja onde eu coloco toda a minha atenção, onde eu coloco toda a minha paixão. O jejum tem a ver com foco da minha atenção. A pergunta então que eu quero que você pare um pouquinho para orar é: qual o problema que está nos confrontando? Qual a dificuldade que está nos afetando? Será que é crise no seu casamento? Será que é crise financeira? Será que é crise de filhos jovens, adolescentes? Será que é crise de uma certa idade? Crise de alguma enfermidade? Será que nós estamos olhando para os problemas que são ligados às nossas dores pessoais e não entendemos que existe uma casta atuando em nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, e nós ficamos tentando individualmente fazer uma mudança aqui e ali com um esforço heróico, mas um esforço bem intencionado que de alguma forma nos faz sentir melhores, mas melhores que não muda o mundo à nossa volta. Qual o problema que estamos confrontando? Eu trouxe aqui algumas reflexões sobre isso para você considerar em que cultura você está imersa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família. Dá uma olhada para isso. Essa imagem apareceu aqui, eu estava pesquisando na internet. Mantenha você mesmo e o planeta da Terra limpos, não arruine a sua mente. Ali o símbolo das religiões, inclusive a principal que está ali caindo é a cruz, o símbolo do nosso cristianismo. Existe todo um movimento mundial de que a religião é uma coisa que é sujeira, que afeta e manipula as pessoas. A começar pelo cristianismo, todo um movimento que questiona a nossa
fé, a nossa vida, e nós que vivíamos um tempo de ir em direção a buscar almas perdidas, buscar pessoas que estão longe de Jesus Cristo, passamos a ficar tímidos e pálidos diante de tantas coisas que se levantam à nossa volta e que parecem mais fortes. Por exemplo, você vai ver hoje um questionamento de que se o mundo que não acredita que Jesus é Filho de Deus, ele é um homem bom, como se fosse um mestre iluminado que veio para trazer bons ensinamentos e ajudar a viver melhor em família, em sociedade, um exemplo de liderança. É isso que muitas pessoas entendem sobre Jesus Cristo, não o Filho de Deus. É um homem bom, um espírito avançado. E se você ouvir isso por aí, vai ser fácil. Agora, você falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e colocar especialmente em que ele veio para morrer na cruz, e essa morte na cruz tem um único objetivo, que é salvar a mim e a você do inferno, e essa palavra foi proibida, inferno, não se fala mais de inferno, não se fala de pecado, não se fala de morte eterna, não se fala de separação eterna de Deus, não se tem mais temor do inferno. É como se fosse uma coisa mitológica o inferno, como se Satanás não existisse e como se o mundo à nossa volta não tivesse nada a ver com Satanás. A grande obra de Satanás não é um massacre nos presídios, que nós vimos essa semana, 2 massacres. A grande obra do diabo é colocar a nossa igreja desconectada do que acontece no mundo, despreocupada do mundo à nossa volta, desinteressada do que acontece na economia, política, outras religiões, o planeta, missões. Nosso olhar é um olhar de quem vê televisão. A nossa ação é uma ação que, quando saímos daqui, nossa agenda segue. Muitas vezes estamos aqui preocupados com o horário do almoço, com outra agenda para fazer. Enquanto uma batalha se trava aqui dentro, uma batalha se trava lá fora, o meu coração onde está? O meu coração está mergulhado em quê? Está preocupado com o quê? Está buscando o quê? Eu consigo enxergar que as pessoas que estão à minha volta, que não vão encontrar Jesus, elas vão para o inferno? Eu acho que alguma coisa mágica vai acontecer e vai salvá-la no final, sem a minha participação. Eu não fiz nada, eu não levei a palavra para ninguém. Como é que eu posso ir em direção à minha vida com o meu coração desconectado do que Jesus me chama para viver? E aqui acontece o terceiro aspecto, que é: não reconhecemos a autoridade da Bíblia no mundo à nossa volta. Como se a Bíblia fosse um livro histórico, mas não um livro inspirado, divinamente inspirado por Deus. Interessante, Lloyd Jones, ele fala que no século passado, no caso dele, século XIX, as pessoas reconheciam a Bíblia como livro de Deus, não seguiam aquilo, viviam em pecado, mas reconheciam a Bíblia como livro de Deus, e sabiam que o livro era santo, mas viviam em pecado. Hoje, se você perguntar para alguém que você conhece, alguém à sua volta que não seja um cristão, e talvez até alguns cristãos, se a Bíblia é o livro divinamente inspirado por Deus, alguns vão colocar uma interrogação na igreja. Lá fora, quase todos. Esse esvaziamento gera uma ação que é: nós desconectamos. Olha só, a ideia de pecado é um ponto de vista. O que eu faço não faz mal para ninguém, então não é pecado. Pecado se transformou numa coisa que eu mesmo defino, e não a Bíblia. Esse é o contexto, essa é a casta que atua sobre nós hoje. Nossa sociedade, as pessoas que você está orando sobre a sua célula, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família. E nós vamos vencer isso como? Sem oração, dedicação, sem jejum, sem foco, sem batalha. Como é que a gente vence essa batalha, esse combate, sem que o nosso coração se posicione para o combate? E se a igreja se posicionar, quem vai se posicionar? Se nós que chegamos até aqui domingo de manhã, estamos vindo aqui domingo de noite, não nos posicionarmos, quem vai fazer isso? A necessidade do avivamento é isso, que o Espírito Santo enche a nossa alma de dor por aqueles que estão fora,
de arrependimento dos nossos pecados, de posicionamento diferente no nosso dia a dia, em mudança de coisas que são inaceitáveis diante de Deus, em comprometimento que se expressa em tudo que nós fazemos. O presbítero André mencionou uma coisa bacana sobre pessoas que investiram. Vamos fazer aqui a campanha do prédio. 72 pessoas investiram, mas quantos nós temos aqui dentro que são membros da igreja há mais de quantos anos? Isso não é uma coisa para visitante, investir em nossa obra. Visitante pode vir aqui, ofertar ou não, é um tempo dele, mas para nós que somos membros, o investimento no que estamos construindo, no nosso propósito, nossas missões, não é um investimento opcional, na minha opinião. É um investimento coletivo, é uma dedicação coletiva, para que a gente possa fazer avanço, como a gente colocou aqui no nosso relógio de oração. Se você não pegou, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O avanço depende do nosso avanço. Não tem avanço dos pastores. Os pastores não avançam sem a gente. Avanço é nosso. A dedicação é nossa. Se a gente quer ver mudar alguma coisa, eu tenho que avançar em oração, avançar com o meu tempo, avançar com o meu dinheiro, avançar com a minha participação, avançar com o meu investimento naquilo que eu acredito que é correto. Tem uma história da Madre Teresa de Calcutá, na Índia. A Madre Teresa é muito respeitada na Índia pela dedicação, pelo exemplo dela. A igreja protestante na Índia não é respeitada, porque a igreja protestante foi que invadiu a Índia, que dominou a Índia da Inglaterra e massacrou. A igreja católica na Índia é que fez a obra de misericórdia e deu um testemunho melhor do que a nossa igreja protestante. Madre Teresa estava cuidando de um enfermo, que ela cuidava de leprosos, tuberculosos, pessoas, doenças contagiosas de alto risco, e uma senhora rica dos Estados Unidos foi visitá-la e falou: nossa, o seu trabalho é maravilhoso, eu amo muito o seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho, é um trabalho fantástico, eu acho a senhora uma pessoa incrível, eu acho que esse trabalho é uma coisa de Deus. E Madre Teresa falou para ela: se você achasse isso, estava comigo aqui trabalhando nesse mesmo trabalho. O Senhor não nos chama para ser observadores, nos chama para sermos guerreiros, soldados, batalhadores, que as lutas que estão à nossa volta sejam nossas lutas, que as doenças à nossa volta sejam nossas doenças na nossa casa, que eu clame pelo meu irmão da mesma forma que eu clamo pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu casamento, pelo meu pai, pela minha mãe, que a angústia que está no coração de uma pessoa também esteja no meu coração, e assim seremos uma comunidade que faz diferença. Essa casta, não adianta eu tentar fazer esforço, campanha, metodologia, nenhuma ação, porque essa casta não sai, ela não muda, ela não se abala com nenhum tipo de metodologia, não é mais rádio, televisão, uma linguagem melhor, não adianta eu pensar em trazer algumas novas formas de comunicar, por exemplo, novas bíblias, uma linguagem mais moderna. Eu acho importante ter uma linguagem mais moderna, eu acho importante ter uma linguagem que consiga falar com outras pessoas, mas isso é ineficaz para destruir essa casta. Eu não consigo imaginar que a gente vai mudar a história se a gente trouxer só mais comprovações científicas ou pela arqueologia que Deus existe, que Jesus é um fato histórico. Como muitas pessoas ficam tão empolgadas com a apologética, como se provar cientificamente, provar teologicamente fosse a coisa mais importante, mas isso não muda essa casta. Não muda essa casta quando você tem fazer ação social, achando que a ação social vai tocar nos corações e mudar as pessoas. Não vai mudar as pessoas. O que muda as pessoas, o que transforma as pessoas, o que faz diferença é aquilo que Deus pode manifestar. Quais resultados que temos visto à nossa volta? A situação do homem mudou? Nosso país está sendo influenciado? 40 milhões de evangélicos no Brasil. Que diferença isso faz no nosso país? Quantos evangélicos foram presos por corrupção? Quantos se colocaram como bancada evangélica e foi uma vergonha nacional? Que foram eleitos em nome de uma proposta de fé e traíram isso numa proposta de poder. Quantas vezes o nome do Senhor ficou de lado ou apagado, porque nossa boca não se abriu, nosso coração não se manifestou, não nos importamos com quem está ao nosso lado. E nosso objetivo não é encher a igreja.
não é que tenham pessoas aqui em cima lotado e lá fora porta de gente para entrar. Isso não é objetivo, isso é uma consequência do derramar do Espírito Santo. O que nós precisamos na nossa vida, em nosso país, em nossa cidade, na comunidade da Grota, Igrejinha, Castelo, mas também no seu bairro, no meu bairro, é um derramar do Espírito Santo. Essa casta, como diz o Dr. Lloyd Jones, essa casta não sai se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. A nossa vida cheia do Espírito Santo. O nosso coração despertado, acordado, indignado, questionando. Uma frase do Lloyd Jones que eu peguei do livro, que eu peguei inteira. Vocês precisam compreender que estão lutando contra algo que é profundo demais para ser resolvido pelos seus métodos. Precisamos nos arrepender da nossa arrogância e buscar o Espírito Santo como a única resposta para a situação atual. E ele continua. Precisamos de um poder que penetre na alma do homem que para quebrantá-la, humilhá-la e depois de quebrantar e humilhar, restaurá-la. Precisamos do poder de Deus vivo. Vamos clamar até o desespero, porque esta casta precisa de oração para sair. Qual tem sido a sua oração? Vocês oram pelo poder de Deus? Vocês oram pelo púlpito, por quem está pregando, pela ministração, pela liderança, para que deste altar saia a lógica com fogo? Esse trecho é o texto final, e a gente vai orar, porque o importante desse nosso encontro de hoje é um tempo de oração. Vocês veem a desesperada necessidade de oração por parte de toda a igreja. Esse é um texto do livro que eu recortei. Eu não vejo esperança até que membros da igreja estejam orando por avivamento. Talvez se reunindo em lares ou em grupos de amigos, ou se reunindo em igrejas ou em qualquer outro lugar, orando com urgência e concentração por um derramamento do poder de Deus. Semelhante aconteceu há 100, 200 anos atrás, em todos os outros períodos da história, de despertamento. Essa é a nossa única esperança. Mas, no momento que precisamos fazer isso, a esperança ressurge. Eu não estou enxergando aqui. Quando Deus manifesta o seu poder, repete-se o que aconteceu com aquele pobre menino, com aparente facilidade, quase sem esforço, o demônio é expulso, e o menino é curado, restaurado ao seu pai. Quando Deus se manifesta, Deus se levanta, seus inimigos se espalham. Esta é a história de todos os grandes avivamentos. Mas não vamos nos interessar por avivamento até que compreendamos a necessidade desta casta, a futilidade de todos os nossos esforços e empreendimentos e a absoluta necessidade de oração e de buscar o poder de Deus e nada mais. Nós podemos passar 20, 30, 50 anos na igreja sem mudança em nossa alma, sem mudança em nossa casa, sem mudança em nosso casamento, sem mudança em nosso trabalho, sem nenhum sinal de que o Espírito Santo se move dentro de nós. Então, qual o propósito dessa igreja? Qual o propósito de passar 20 anos numa arca, protegida de enchente lá fora, aguardando que a igreja salve a sua alma? A igreja não tem esse poder. Quem tem esse poder é Jesus Cristo. Ele salva a nossa alma. Mas a salvação começa com o arrependimento, o reconhecimento de que eu estou perdido, de que eu preciso de socorro do céu, de que eu preciso levar esse socorro do céu a outras pessoas também, e que o meu coração queima, arde e se angustia, se desespera, até que Deus manifeste a sua glória, e Ele responda o que ninguém pode responder: Senhor, guarda a minha alma, trata da minha alma, socorre a minha alma. Essa resposta vem do céu. Isso não vem de ninguém, não vem de classe, não vem de estudo, não vem do pastor pregando, não vem de ninguém. Isso vem de Deus falar com você, que você foi enxertado na videira, que você foi colocado junto ao Pai, mas Deus que pode falar para você isso. Olha em volta. Você tem a impressão de que as pessoas à sua volta estão despertas? Que você pode achar que você está desperto, mas olha em volta. Você tem a impressão que nossa igreja está desperta? Está acordada?
Se eu quero ver um tempo novo na minha igreja, eu tenho que ter um tempo novo na minha vida. Um tempo novo onde eu, como disse no vídeo, oferto o meu melhor. Trago a minha oração, venho mais cedo para orar, venho orar junto dos louvores e cantar os louvores. Me coloco junto de cada palavra colocada aqui dentro. Estou atento à palavra do pastor, atento ao chamado da igreja para os combates, atento às lutas, dores e dificuldades à nossa volta, atento aos desafios que nós somos chamados para viver juntos. Essa atenção mostra o quão desperto eu estou, o quão conectado eu estou, quão interessado eu estou naquilo que é falado deste altar. E quando eu estou atento nesse altar, também estou atento ao altar do Senhor, na minha vida, no meu coração. Esse ano, estamos começando essa classe, com essa palavra que não é fácil. Eu queria muito pegar uma outra classe mais fácil, mas aprove a Deus me colocar nessa classe, nessa palavra. Mas ao mesmo tempo, estamos começando nesse ano, um relógio de oração. Um mecanismo simples de investimento progressivo do seu tempo. Eu fico imaginando como é que será o nosso 2017, se esse grupo que está aqui, que não é a totalidade da igreja, se comprometer a pegar esse relógio de oração que está na entrada, a levar para a sua casa, na sua célula, com a sua família, e gastar 1 minuto, são 12 orações aqui, 1 minuto em cada oração. Em 12 minutos, você ora por todos os temas que estão aqui. Em 12 minutos, você cobre os temas que estão aqui. Mas se você investir 2 minutos, serão 24, e até assim, em 5 minutos, serão 1 hora de oração. Talvez para quem não tem o hábito de orar, 1 hora seja muito tempo. Mas 1 minuto você consegue em cada tema desse. Então o relógio vem ajudar você, a orientar você no passo a passo de oração. Começamos com o louvor, uma oração que exalta a Deus, que engrandece Deus, reconhece Deus, seus poderosos feitos. Depois, 1 minuto para a adoração, reconhecendo quem Deus é, sua glória, santidade, bondade, amor. Depois que reconhecemos quem Deus é, confessamos nossos pecados. Essa confissão, reconhecemos nossa natureza pecaminosa, reconhecemos que nossa vida é formada em pecado. Entregamos a Deus depois, na próxima etapa, nossa vida, os problemas, as dificuldades, as dores, as perturbações da nossa alma, aquilo que distrai a nossa mente. Oramos depois pelo altar, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, para que Deus dê uma condição sábia e segura pelo Espírito Santo. Depois oramos pelo avanço da igreja. Oramos para que as igrejas, seus pastores e líderes, oramos pela conclusão do nosso anexo, pelas obras missionárias e pela fidelidade minha e sua em dízimos e ofertas. Depois oramos pelo Brasil, pelo nosso país, para que Deus socorra e mude a nossa sorte, que Deus mude essa história, que Deus opere uma mudança e um novo nível de consequência pelos maus feitos. Depois pela família, orando pela nossa família, pela conversão de cada um, a começar pela minha conversão. Depois orando pela célula, pelo ensino bíblico Betânia e EBB, para que Deus abençoe as células e também aqui nosso ensino bíblico e possa tocar nesses 2 braços como 2 asas e fazer crescer as células, o ensino bíblico, o comprometimento, o conhecimento, o entendimento da palavra. Depois pelos oikóis, aquelas pessoas que nós estamos buscando orar e abençoar, para que Deus possa nos usar para tocar essas pessoas. Depois lemos a palavra, um trecho, que a gente está acompanhando a leitura anual, mas guardamos um versículo no nosso coração, e por fim terminamos com ações de graças, enumerando o que Deus fez, o que Deus tocou, o que Deus fez na nossa vida. Em 1 minuto você faz isso, por cada tema. Eu quero convidar você a fazer, nessa manhã, um posicionamento. A história do avivamento de 1905, na Rua Azusa, em Los Angeles, no país de Gales, 1906, na Azusa 5 em Gales, começou com um grupo de 2, 3 pessoas orando. O Sinfer, que a gente falou agora há pouco, era 1 pessoa orando, depois 6 pessoas orando. Quem sabe Deus vai usar você, a sua célula,
num pequeno grupo de oração, clamando por avivamento, e todo este ano, clamando pela visitação do Espírito Santo de Deus, a transformação do nosso coração, da nossa casa, nossa célula, nossa igreja, nosso ensino bíblico. Eu quero convidar você a se comprometer, a se posicionar como um líder, como um soldado do exército do Senhor. Quando você pensar os líderes da igreja, não pense em presbíteros, diáconos e pastores. Pense que você é um líder da igreja. A igreja cristã não tem membros, tem líderes. Todos nós somos líderes, chamados pelo Senhor para influenciar onde nós estamos, chamados pelo Senhor para fazer diferença onde nós estamos. E o Senhor nos garante na sua palavra, nesse texto maravilhoso, 2 Crônicas 7,14, eu quero convidar você a ficar de pé e ler comigo esse texto. Vamos ler juntos? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Junta com 2, 3 pessoas aí, vamos fazer um tempo de oração, clamando ao Senhor, confessando nossos pecados, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, mas basicamente, desesperadamente, pedindo que o Senhor nos visite, nos toque e fale conosco. Vamos orar juntos. Senhor, ore com a sua voz alta, ore com a sua voz para incomodar quem está do lado, fale alto, abra o teu peito. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, clamando, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados, clamando, Senhor, pela manifestação da sua graça, do teu Espírito que nos visita, que nos enche do entendimento, da certeza que nossa vida, Senhor Deus, nossa vida é gerada em pecado, formada no pecado, nosso coração é perverso, é duro, Senhor Deus, e queremos te pedir perdão, Senhor Deus, perdão, nos dá um coração sensível ao teu Espírito Santo, um coração sensível à tua palavra, sensível ao Senhor, nos dá um coração que se importa, Senhor, um coração que se levanta, Senhor, que olha para o lado e vê aquilo que o Senhor vê, que tem fome da tua presença, Senhor Deus, não um coração apaixonado por Ti, coração que tem desejo de ver a manifestação da Tua glória, da Tua Shekinah, do Teu poder. Manifesta em nossos dias, Senhor Deus, manifesta em nossos dias, Senhor Deus, manifesta em nossos dias o Teu avivamento, a Tua visitação, Pai. Toque em nossos corações, arranca de nós aquilo que é caminho mau, aquilo que não pertence ao Senhor, purifica o nosso coração, nos dá no sangue derramado nessa ceia, nos dá, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu poder, da Tua autoridade, que Satanás caia por terra, toda ordem repreendida, que haja cura em nosso país, que haja libertação de toda manifestação satânica, que haja libertação de toda opressão satânica, toda corrupção, toda mentira, tudo aquilo que é levantado, Senhor Deus, à nossa volta, e a paz que nós olhamos, nos perdoa por essa apatia, nos levanta com autoridade, nos levanta, Senhor Deus, com autoridade para repreender as hostes espirituais, para repreender a ação de Satanás à nossa volta, para repreender tudo que se levanta do inferno, Senhor Deus, nos dá autoridade, nos dá ousadia, Senhor, um coração queimando a Tua presença, Senhor Deus, queimando de desejo, de paixão por Ti, Senhor, nos dá um coração que se importa, que oferta, que se dedica, que dizima, que luta, que batalha, pelo Teu nome, Senhor Deus. Queime em nosso peito, nos acorda de noite, nos leva para a oração, nos traz para a igreja, nos traz dedicação, Senhor, desse tempo de oração. Faz um tempo novo neste ano, Senhor Deus. Abençoa as classes da Escola Bíblica Betânia, abençoa as células neste ano. Haja multiplicação, haja crescimento, haja, Senhor Deus, o queimar de vidas, corações queimando na Tua presença, desejando, Senhor Deus, desejando mais da Tua face. Nos dá na leitura da palavra, Senhor Deus, a Tua direção, nos dá, Pai, em nome de Jesus, que na beta, Senhor Deus, nos jovens adolescentes, um coração dedicado. Quantos jovens foram usados para avivamento, Senhor Deus, como foi na Califórnia? Derrama através dos jovens também uma porção dobrada do Espírito Santo, derrama um coração quebrantado, fiel, santificado a Ti, Senhor Deus. Dá em cada um de nós a presença do Espírito Santo, opere em nosso meio, Senhor Deus, a manifestação da Tua graça, nos dá neste ano, Senhor Deus, um posicionamento novo, Senhor, não nos deixe ficar apáticos,
observadores do que acontece, nos dá um coração apaixonado, que avança, que luta, que se dedica, que se empenha, Senhor, em nome de Jesus. Queime nosso peito, Pai, queime nosso coração, Senhor Deus, o desejo mais da Tua presença, e nos usa para repreender demônios, para curar enfermos, para profetizar, para ministrar em línguas, para ministrar, Senhor Deus, o Teu poder e autoridade, para vermos em nossa igreja um tempo novo, Senhor Deus. Traz aquelas pessoas que Tu quer trazer para o nosso meio, nos dá, Senhor Deus, capacidade de gerenciar essa mudança toda, nos dá recursos, Senhor Deus, para avançar segundo o Teu propósito, Senhor. Corações quebrantados, corações apaixonados, corações que ofertam a sua vida, se dedicam ao Senhor, se colocam no altar, se voltam para o Senhor. Nos dar este ano, Pai, um ano, Senhor Deus, da Tua visitação, um ano aceitável do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, opere em nosso meio, opere em nosso coração, opere em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Restaura famílias, restaura o que foi quebrado, Senhor Deus, restaura o que foi ferido, Pai, restaura aquilo que foi desfeito, que foi a aliança que foi quebrada, restaura casamentos, a alegria do marido com a mulher, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, filhos com os pais, restaura a comunhão, restaura a aliança, restaura a oração em casa, restaura o louvor em casa, restaura, Senhor Deus, o desejo de mais tempo em Tua presença. Deus amado, em nome de Jesus, nos leva também para fora da nossa casa, para outras vidas, para alcançar vidas, Senhor Deus, nossos vizinhos, nossos amigos, nosso trabalho, nos dá autoridade, discernimento, sabedoria. Visita-nos, Senhor Deus, visita-nos, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo muda realidades, muda a história, opere em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, opere em nosso meio, opere em nossos dias, abre nossos olhos, possamos ver o Senhor e a Sua glória e a Sua face, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Amado irmão, amada irmã, vamos terminar, esse verão todo vai se terminar cedinho assim, se Deus quiser. Eu quero convidar você a não sair sem pegar um para você e um para alguém que você se importa, que você sabe que vai acompanhar a oração. Busque fazer duplas de oração, busque fazer oração com a sua célula. A nossa célula tem um despertador 12:30 que toca para todo mundo, a gente orar uns pelos outros e vamos orar especialmente esse ano pelo avivamento, pela visitação do Espírito Santo de Deus. Não cremos que o tema desse verão é um tema lúdico, é um tema para entreter você. Entendemos que o Senhor está nos chamando para orar por avivamento, para dedicar nossa oração, nosso coração para o avivamento e buscar da presença dEle o derramar do Espírito Santo. Então se coloque nesse lugar. O chamado não é para o pastor, para o presbítero, para o diácono, o chamado é para você. Nós diante de Deus não temos diferença nenhuma, somos pecadores do mesmo jeito, salvos pelo mesmo sangue, colocados na cruz pelo mesmo cravo. Vamos lutar juntos, gente, esse ano. Vamos lutar juntos. Não espere um conflito, um desastre, uma calamidade na sua vida para despertar o seu coração para orar. Vamos lutar juntos. Vamos nos importar com as dores uns dos outros. Vamos buscar esse tempo de oração como sendo um símbolo de uma oferta para a minha vida. A sua vida é para a glória de Deus, ou seja, a sua vida é para ser ofertada no altar. Nós fomos criados como Isaac para sermos sacrifício no altar. Nesse momento que a gente ia ser morto no altar, que Abraão ia cortar a cabeça de Isaac, ia matar o seu filho, Deus traz o cordeiro e fala, não é o seu filho que morre no altar, é o meu filho que morre na cruz por você. E esse lugar é santo, esse lugar é sublime, esse lugar eu não posso tomar como se fosse de graça. Nós não temos aqui uma religião que nos une, é uma realidade espiritual poderosa que nos une. Fomos chamados para transformar realidades, para mudar o que está à nossa volta, para ver coisas novas acontecerem. Então se posicione com fé, se posicione com dedicação, se posicione com foco. O Senhor vai se manifestar poderosamente na nossa vida e veremos em nossos dias, veremos com nossos olhos o impossível acontecer. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor disse, mas com o Senhor nada é impossível. Deus nos abençoe, nos use, nos unja e nos capacite para fazer um ano de transformação pelo poder do Espírito Santo.
Jesus te abençoe.